verso de número 6. Todos chegaram? Amém? Vamos lá. Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Vamos ler de novo? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, se eu desejo agradar a Deus, o que eu preciso ter primeiramente? Fé. Então, se o meu desejo é agradar o coração do Senhor, fazer com que Ele olhe para mim e se alegre, imagina o Senhor lá de cima, olhando para nós e enchendo o coração dele de alegria. Olha que sensação maravilhosa saber que a minha vida agrada o coração de Deus. Então, se eu desejo que Ele olhe lá de cima para mim, eu preciso desenvolver fé, eu preciso ter fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, seu desejo é agradar a Deus. Então, sem fé, você não consegue agradar a Deus. Amém? Por isso que a gente precisa ter o quê? Fé. Hoje, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai falar sobre dois personagens que a Bíblia nos apresenta. O primeiro deles é Tomé. Quem conhece Tomé? Tomé é um dos discípulos e acontece uma situação ímpar com Tomé. Jesus já havia ressuscitado, ele havia morrido, já havia ressuscitado, e ele já tinha aparecido para Maria e já tinha aparecido para os discípulos. Porém, nessa ocasião, Tomé não estava. E aí acontece uma situação. Vamos lá em João 20, que é o que a gente vai aprender. João 20. Versos número 24. Quem chegou diz: eu sou cheio de fé. Vamos lá? João 20, 24. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu, que foi a história que eu acabei de contar. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estão os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então Jesus se dirigiu a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende as tuas mãos e coloca no meu lado. Agora não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nesse versículo, o que acontece? Jesus ressuscita, aparece para alguns dos discípulos, Tomé não estava presente, e quando os discípulos contam para ele, ele não acredita. O que ele fala? Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar minha mãozinha nas feridas da mão dele e se eu colocar a mão do lado dele. Senão eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece de novo aos discípulos, daí Tomé já estava presente, e aí sim ele passa a crer. E Jesus fala: porque você me viu, você acreditou. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. E às vezes a gente olha para essa história e a gente fala assim: nossa, Tomé foi erradíssimo. Quem faria isso? Quem não acreditaria que Jesus ressuscitou? Como assim? E na verdade, a gente muitas vezes, durante o nosso dia, a gente tem a fé do tipo de Tomé. A gente primeiro, para crer, para primeiro acreditar que as coisas vão acontecer, a gente precisa ver.
Amém? Na palavra de Deus existe um versículo que fala assim: todas as promessas que existem na palavra de Deus, já existe o sim e já existe o amém do Senhor. Então, se na palavra de Deus fala que eu sou curada pelas pisaduras de Jesus, mesmo que eu esteja ardendo em febre, qual que é a minha condição? Curada. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto não é parâmetro para a minha fé. Aquilo que eu consigo colocar a minha mão, aquilo que eu consigo enxergar, nunca deve ser parâmetro para a nossa crença. Não é porque eu estou com febre que eu sou doente. Porque a Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu creio nisso até debaixo d'água. Amém? A gente precisa ser assim. Se a palavra de Deus diz, é real, vai acontecer. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente duvida de uma promessa do Senhor? Ele não fala que eu e a minha casa serviremos... Não, calma, errei. Ele diz para nós, ele promete que nos guardaria, que guardaria a nossa casa. E quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente se vê apreensivo, a gente se vê com medo. Quando um filho sai de casa e a gente fica com medo de algo acontecer com ele. Não é? O que é isso? Isso é incredulidade. Porque o que a fé faz? A fé fica tranquila. Por quê? Porque ela sabe que se o filho saiu para trabalhar, para ir na escola, para fazer o que for, ele vai voltar bem, tranquilo e vai estar tudo certo. Amém? Todos os dias, muitas vezes no dia, a gente acaba tendo a fé de Tomé. A gente só acredita se a gente vê. E com relação às nossas finanças, do mesmo jeito. Às vezes está uma conta de luz lá gritando que a gente não tem dinheiro para pagar. O que a fé fala? A fé diz já está paga, essa necessidade já está suprida. Mas o que aquela conta fala? Aquela conta fala, eu preciso ser paga, eu preciso ser paga, eu preciso ser paga. Você não tem dinheiro, eu preciso ser paga. E a gente vai acreditar no quê? No que aquela conta está nos mandando aquela mensagem ou no que a palavra diz? No que a palavra diz. Se a palavra fala que o Senhor supriria todas as nossas necessidades, assim vai ser. Pronto, acabou. A gente não precisa ficar arrumando desculpas e tentando achar brechas na Bíblia, porque a gente não vai achar. Se a Bíblia diz que algo vai acontecer, que Deus nos deu algo, já está dado, acabou. Deus ele não pede de volta. Se Ele já disponibilizou a cura para nós, se Ele já disponibilizou a provisão para nós, Ele não vai pedir de volta. Já é nossa. A gente só precisa usar. Amém? A gente precisa parar de ser igual Tomé. E precisar ver, precisar tocar, para aí passar a crer. A gente precisa primeiro crer, para depois ver. Amém? O pastor fala muito isso. Quando vem alguém no ha-ha-ha e fala assim, ai, que projeto legal, que bênção. Ele sempre fala, eu vi primeiro. Ele viu antes do projeto acontecer, antes de ele ver as criancinhas com a camisetinha amarela. Ele já via, ele já tinha isso no coração dele, ele já sabia como as coisas iam acontecer. Ele viu, ele creu antes de ver. Amém? E hoje o que a gente tem? A gente tem mais de 30 crianças sendo atendidas pelo projeto. Amém? Por quê? Porque ele creu antes de ver. Primeiro a gente precisa crer, para depois a gente ver. E Tomé não. Tomé precisou ver. Tomé precisou colocar a mão. Jesus precisou aparecer para ele. Jesus precisou falar com ele, para aí ele passar a acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado. E quantas vezes a gente não faz assim? Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu quero ver para crer nisso, porque é difícil de acontecer. Quantas vezes que a gente passa por uma situação onde a gente precisa crer de fato, porque a situação está impossível, a situação é caótica, e a gente se desespera, a gente fica louco da cabeça. O que a gente precisa fazer? Crer. Para todas as promessas que existem na Bíblia, já existe o sim e já existe um amém de Deus. Amém? A gente só precisa descansar nele, sabendo que quem prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém? Tomé, então ele precisou ver para depois crer. Mas existe um outro personagem na Bíblia que a gente vai abrir já já, para a gente conhecer, que ele sim é um exemplo de fé para nós e é ele que a gente deve usar durante a nossa vida. Amém? Mas antes eu quero abrir com vocês em
2 Coríntios 5, por favor. Segunda Coríntios 5, verso 7. Chegaram? Quem chegou diz: eu sou cheio de fé. Vamos lá. Pois vivemos pela fé e não pelo que nos é possível ver. Vou ler de novo. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Existe uma versão que fala, vivendo por fé e não por vista. Então, o nosso estilo de vida, depois que a gente aceitou Jesus, a gente não pode pautar as nossas ações, pautar a nossa vida a partir daquilo que a gente vê. Provavelmente, os cenários que a gente vai ver durante a nossa caminhada não são os mais belos. Porém, através da fé, a gente pode criar cenários maravilhosos dentro de nós. Amém? E através da nossa declaração, através da nossa oração, esse cenário que foi projetado no Espírito, ele passa a existir. Amém? Nós não podemos viver por aquilo que a gente vê. A gente precisa ver por aquilo que a gente precisa viver através daquilo que a gente crê. Amém? É ver e crer. Eu vou confundir bastante, tá, gente? Calma, tenham paciência. A palavra de Deus, ela é tão rica e ela nos traz tantas coisas maravilhosas para nós. E às vezes a gente perde tempo com coisa tão pequena. Às vezes a gente perde tempo com uma situação no nosso trabalho, uma pessoa que está meio com a cara virada para nós, não é? A gente perde tempo com aquela situação e aquilo vai moldando a nossa mente, a gente começa a pensar sobre aquilo e a gente esquece do quê? De meditar na palavra. Quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente se enche da palavra, mais fé eu tenho. A palavra de Deus diz, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra. Quanto mais eu escuto da palavra, mais fé eu tenho. Quanto mais eu aprendo de Deus, quanto mais eu sugo do Senhor, minha fé aumenta. Então dá sim para a nossa fé ser aumentada. Quanto mais eu me instruo do Senhor, quanto mais eu aprendo dele, quanto mais eu mergulho nessa palavra, mais a minha fé aumenta. É por isso que quando a gente nasce de novo, depois que a gente aceitou Jesus, acabou. A gente não pode viver mais por aquilo que é natural. A gente precisa viver através daquilo que é espiritual. Através daquilo que os nossos olhos da fé podem ver. Os nossos sonhos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, o dinheiro que a gente tem não paga, não financia. É por isso que a gente precisa ter o quê? Fé. Vocês acham que o pastor tinha dinheiro para promover o ha-ha-ha? Não. São crianças almoçando de segunda, quarta e sexta. Eles ganharam um fardamento. Tudo, né, Carmen? Eles têm tudo. Dentista, eles têm tudo. Dinheiro não financia isso. O que financiou isso? A fé. E na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, se a gente não tiver fé, para ver o impossível do Senhor acontecer na nossa vida vai ser normal. Sabe aquela vida normal, sem gosto? Tipo, vai para o trabalho e volta, e faz, e volta, e paga a conta, e gasta, e paga a conta de novo. Eu não sei você, mas eu acho que isso não tem muita graça. Agora, o que tem graça? Você vê o milagre do Senhor acontecer, você vê o impossível do Senhor acontecer, você vê a sua casa cheia de coisas que você não poderia ter comprado. Mas pela graça, pelo favor, pela fé que você tem no Senhor, você foi alcançando essas coisas. Amém? Eu não esqueço do que a Claudete falou um dia no púlpito, quando ela fez a oferta. Ela disse assim, o salário meu e do meu marido não paga a condição que eu dou para os meus filhos, a condição que nós temos em casa. E é exatamente isso. Ela entendeu que eu demorei para entender, exatamente isso. O nosso salário, aquilo que a gente ganha, não é padrão para aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas.
Amém? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grande. O que Ele faz não dá nem para eu dizer. A gente não pode limitar Deus. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, olhar com os nossos olhos naturais, a gente está limitando ao Senhor. A gente está dizendo assim, Senhor, isso daqui que eu tenho no meu coração não dá para acontecer, porque o que eu vejo impossibilita que isso aconteça. E isso entristece o coração do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Se eu tenho fé, eu agrado a Ele, eu deixo Ele feliz. Se eu não tenho, eu deixo Ele triste. Não agrada o coração dele. Amém? A gente precisa começar a ver, começar a olhar as coisas numa perspectiva diferente. Na perspectiva que Deus tem. Amém? Quando você encontrar uma pessoa doente na rua, ou no seu trabalho, às vezes a pessoa está tão doente que a gente tem vontade até de chorar, não é? A pessoa está passando uma situação tão difícil que a gente tem vontade de chorar e se juntar à tristeza da pessoa. Mas não pode ser assim. Quando a gente encontra uma pessoa doente, uma pessoa passando por uma situação difícil, a gente precisa orar por ela. Dizer para ela que existe uma palavra que diz que ela é curada. Existe um Deus que curou ela já. Essa cura está disponível. Amém? Isso é uma perspectiva diferente, é um olhar da fé. A gente precisa olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos natural é muito fácil, todo mundo faz. Agora, olhar com os olhos da fé, além de ser muito legal, muito divertido, porque a gente pode ver as coisas que o Senhor tem para nós, vai nos levar a trilhar o caminho que o Senhor sonhou e planejou para a gente. Amém? Vamos abrir em Romanos 4, por favor. Romanos 4. Romanos 4, 17. Chegaram? Amém? Vamos lá? Romanos 4, 17. Nesses versículos, a gente está falando a respeito de Abraão, tá? Essa passagem se encontra no Novo Testamento, porém, ela está citando Abraão. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornou-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que lhe havia prometido. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia lhe prometido. Nesses versículos, então, a gente estava falando sobre Abraão. Para quem não conhece a história de Abraão, Abraão é o nosso pai da fé. Ele que nos ensinou a respeito de fé. Amém? Abraão, ele era casado com Sara, eles já eram bem idosos, eles já tinham quase 100 anos, e Abraão e Sara não tinham filhos, ela era estéril. Aí o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, eu vou te constituir pai de muitas nações, de muitas pessoas. E aí Abraão pensa, mas eu não tenho nem filhos, como que eu vou ser pai de muitas nações? Porém, ele pega essa promessa do Senhor, ele se agarra a ela.
E passaram-se muitos anos. Sara, já velha, ela já não podia ter mais filhos mesmo, ela já tinha entrado na menopausa. Ela já não podia ter mais filhos. Ela engravida e tem um filho de Abraão. Abraão já tinha quase 100 anos. Imagina uma pessoa de 100 anos. Mas Abraão tinha 100... Vocês já viram uma pessoa de 100 anos tendo um filho? É inimaginável. Imagina uma mulher ainda de quase 100 anos tendo um filho. Uma senhorinha. Imagina uma senhorinha, cabelinho branco, grávida. Eu acho que não existe. Nunca vi isso na minha vida. Não sei se existe. Acho que não existe, né? Alguém tem alguma história? Conhece? Eu não sei. Eu nunca vi. Não existe. Até 50, né? Mas de quase 100 não, né? É isso mesmo. Até 50, aquelas mais inteironas. Mas não existe isso. Não tem como um homem de quase 100 anos e uma mulher de quase 100 anos conceberem um filho. É naturalmente impossível. Abraão, ele tinha tudo à volta dele. Dizia que ele nunca seria pai de muitas nações, assim como Deus tinha falado para ele. Tudo à volta dele. Ele olhava para ele não tinha condições. Ele olhava para a mulher dele, ele também não tinha condições. Porém, o que ele fez? Ele se agarrou à promessa. Ele se agarrou àquilo que o Senhor tinha falado ao coração dele. E o que ele fez? Foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Ele foi se enchendo de força, ele foi se enchendo de Deus. E mesmo ele olhando para tudo à volta dele, dizendo o contrário. Eu imagino que ele contava a promessa do Senhor para as pessoas riam da cara dele. As pessoas falavam, você está lelé da cuca, você está maluco, impossível. Você nunca vai ter filho. Mas o que acontece? Desafiando tudo que existe, toda a naturalidade do mundo, tudo aquilo que a gente conhece como sendo normal, tudo aquilo que a gente conhece como sendo natural, o Senhor vem e faz com que Sara engravide. E aí ele tem um filho, e aí a história continua, como a gente sabe, mas não é disso que eu quero falar hoje. Quero falar a respeito da fé dele. Vocês acham que foi fácil para ele crer? A gente lendo a história e vendo a reação dele, a gente sempre pensa, eu teria a mesma reação, porque a gente sabe que foi boa, que surtiu o resultado. Mas será que se a gente estivesse na situação de Abraão, a gente teria as mesmas atitudes que ele teve? Será que a gente creria até o final? Será que a gente creria até debaixo d'água? Será que a gente não arredaria da promessa do Senhor até acontecer? O tempo da promessa do Senhor na vida de Abraão e dela acontecer levou muitos anos mesmo. E todos os dias, ele olhava para ele olhava para a mulher dele e eles não tinham condição de ter filho. Aí ele olhava para Deus. Esse versículo fala que ele considera, eu vou até ler de novo, e estando Romanos 4, 21, que eu estou lendo, o último. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também seria poderoso para fazer. Que ele pensava, se ele me prometeu, ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que ele prometeu. Se ele disse para mim que eu seria pai de muitas nações, assim vai ser. Mesmo que eu olhando para mim, eu sou velho. Mesmo que eu olhando para minha mulher, ela é velha, vai acontecer. Porque não fui eu que disse, não foi ninguém nesse mundo que disse, mas foi o Deus Todo-Poderoso que disse. Amém? Ele se agarrou à palavra de Deus, ele foi com ela até o final, até ele ver acontecer. Por isso que a palavra fala que ele é o pai da fé. Ele creu contra o normal, contra o que era natural. Ele estava mais perto de morrer, ele e a mulher dele, do que de ter um filho. Amém? E mesmo assim o Senhor o abençoou. Mesmo assim ele viu a mulher dele engravidar, ele viu o primeiro mês, ele viu o segundo, ele viu a barriga crescer, ele viu o nascimento do filho dele. Se a gente deseja ver as promessas do Senhor acontecendo na nossa vida, a gente precisa ter a mesma perseverança que Abraão teve. A gente não pode esmurecer na primeira notícia que chega. A gente não pode ser parado no primeiro probleminha que acontece. A gente precisa prosseguir. Olhando para quê? Olhando para as circunstâncias? Não. Olhando para o Senhor. Olhando para aquilo que Ele pode fazer. Amém? Deixa eu ler novamente um versículo aqui com vocês. Deixa eu só achar.
no Romanos 4,18. Se vocês quiserem acompanhar comigo, Romanos 4,18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Tornou-se assim, pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Tem uma versão que fala, ele creu contra a esperança. A esperança qual era? Que ele não tivesse filhos. A esperança era que ele morresse sem ver a promessa do Senhor acontecer. Mas ele creu contra o quê? Contra o que era natural, contra o que era normal. O que aconteceu com ele? Ele viu a promessa do Senhor. Se a gente deseja, mais uma vez eu falo, ver as promessas do Senhor sendo real na nossa vida, a gente precisa agarrar com todas as forças que nós temos, as promessas que existem na Bíblia, nas promessas que o Senhor fez no seu coração para você, até que ela ocorra, todos os dias. Se chegou hoje, não aconteceu, vai ser amanhã. Chegou amanhã, não aconteceu, vai ser depois. Chegou depois, não aconteceu, vai ser depois. Até quando, Ellen? Até quando acontecer. Amém? Se ele prometeu, ele é fiel também para cumprir. Amém? Se ele disse que vai ser assim, pronto e acabou. Se ele disse que você é curado e pronto e acabou. Pode vir exames, pode vir médicos, pode vir o que for te dizendo o contrário. Se a palavra de Deus diz que você é curado, agarra isso com todas as suas forças e não solta. Até quando? Até quando você vê um diagnóstico dizendo realmente que você é curado. Amém? Imagina uma pessoa doente passando por uma situação complicada, indo em médico, procurando um monte de coisa, e todo mundo falando que ela está doente. E ela fala o quê? Não, eu não estou doente, eu sou curada. 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 É fácil fazer isso? Não, mas existe uma palavra que nos respalda. E eu não sei você, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é muito mais verdadeira, muito mais real, muito mais palpável do que um exame, um diagnóstico que a gente fez como que chama os lugares que a gente faz exame? No laboratório. Obrigada, Suzy. É muito mais real. A gente acredita mais num papel que um médico, que um biomédico, que um farmacêutico escreveu, do que nessas palavras escritas pelo Espírito. Amém? O que a gente precisa fazer? Se encher da palavra, se encher de Deus, se encher de fé, para viver no nosso dia a dia. Quem aqui passa por situação difícil? Todo mundo, não precisa nem levantar a mão, eu sei que você passa. Mas se a gente tiver a fé do tipo de Abraão, se a gente crer contra as esperanças, se a gente acreditar naquilo que a palavra de Deus fala, se a gente se agarrar às promessas, que tipo de vida que a gente vai levar? A gente vai estar passando por um monte de problema, mas nosso coração vai estar em paz, a gente vai estar cheio de alegria, a gente vai estar cheio de fé, com ânimo para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente sabe, estou passando por esse problema, mas eu vou passar. Ele não vai ficar, eu vou passar. Amém? Vocês estão muito quietinhos. Estão cansados? Trabalharam muito hoje? Vocês estão mais animados. Amém? Vamos abrir, por favor, em 1 João 5. Primeira João 5, verso de número 4. Pegadinha, gente, não é Efésios. Eu gosto de fazer pegadinha às vezes. Efésios 6, mas vocês me perdoam, né? Efésios 6:16. Nesse versículo, a partir do verso de número 11, está falando sobre a armadura de Deus. Está falando sobre fé,
escudo da fé, espada do Espírito, né? E eu vou falar sobre o escudo da fé, que está no verso de número 16. Vamos lá. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se nesse versículo diz que com o meu escudo da fé eu apago as setas inflamadas do maligno, o que seriam essas setas? As situações que aparecem, os problemas, o carro que quebra. Mentira, às vezes não. Às vezes ele quebra porque a gente não arrumou mesmo, né? A notícia que você está com alguma doença. A notícia de que algum ente querido seu não está legal. A notícia de que está havendo cortes na sua empresa. A notícia de que coisas ruins estão para acontecer. A notícia de uma crise. Todos os dias a gente é bombardeado por setas inflamadas, não é? Agora, se a gente usa muito bem o nosso escudo, se chega uma notícia falando que vai haver corte na nossa empresa, o que a gente vai falar? Pode cortar todo mundo. Eu não sou cortado. Amém? Veio uma seta inflamada dizendo que vai haver uma epidemia na cidade. Com o seu escudo da fé, você vai dizer o quê? Pode pegar em todo mundo. Na minha casa, na minha família, não pega. Amém? Para qualquer coisa você pode usar o escudo da fé. Amém? Para que ele serve? Para anular aquilo que Satanás diz, as picuinhas, as historinhas que a gente escuta. As coisinhas que chegam até nós. Os pensamentos ruins que chegam à nossa mente. Para isso que serve o escudo da fé. Para a gente rebater isso. Para a gente jogar para longe de nós. Amém? Para a gente pegar essa palavra, onde tem inúmeras promessas para nós, e a gente rebater tudo isso. E dizer, não vai ser assim. Mas com todo mundo acontece, mas comigo não. Porque a palavra diz que eu sou curado, a palavra diz que eu sou sarado. Se todo mundo ficar doente em Bauru, eu não fico, a minha casa não fica. Amém? Não importa o que é natural, o que é normal. Importa o quê? O que a palavra diz. É com ela que a gente precisa ficar todos os dias. Amém? Depois que você virou crente, um novo estilo de vida foi apresentado para você. E esse novo estilo de vida se chama estilo de vida da fé. Onde a gente não pode ficar aceitando as coisas que todo mundo fala, não. A gente precisa o quê? Se encher de Deus, se encher da palavra e repetir aquilo que Deus fala. Repetir aquilo que a palavra fala. Amém? Um novo estilo de vida foi dado a nós. Um estilo de vida onde existe paz, onde existe alegria, onde existe vigor, onde existe cura. Olha que estilo de vida maravilhoso, só coisa boa. Onde existe provisão, onde não existe falta. É esse estilo de vida que eu desejo viver. Amém? Amém? Vocês estão muito quietinhos. Vou dar café no começo do culto. Só no final não está dando certo. Vamos lá para 1 João 5 agora. Agora é real. João 5, verso de número 4. Chegaram? Amém? Vamos lá? 1 João 5, 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler de novo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé.
Amém? Se você deseja obter vitória na sua vida, nos seus negócios, nas coisas que você está envolvido, a gente precisa envolver fé em tudo isso. Amém? O que nos torna vitoriosos em todas as coisas? A nossa fé. Amém? Nós somos vitoriosos por quê? Porque nós temos a fé, nós podemos enxergar o impossível, enxergar aquilo que não dá para se ver, aquilo que é irreal. Mas através da nossa fé, através da nossa caminhada com o Senhor, a gente pode trazer isso à realidade. Amém? Com os nossos olhos da fé, a gente pode ver com os olhos de Deus. Vocês acham que Deus ele vê grande ou ele vê pequeno? Amém? Quando Deus sonha com algo, você acha que Deus sonha pequeno ou Deus sonha grande? Deus ele sonha grande. E a gente precisa ter a mesma perspectiva que Deus tem. O mesmo olhar que Deus tem a respeito das coisas. A gente precisa ver grande. A gente precisa ver grandioso. Porque é assim que Deus vê. É assim que Deus deseja que seja. Amém? O nosso olhar precisa ser diferente. Como eu disse, depois que você nasceu de novo, já era. Deus te deu um novo estilo de vida que você pode gozar de paz, alegria e tudo mais que Deus tem para você. Amém? Eu desejo todos os dias ver as coisas que Deus tem para mim acontecendo. São coisas que eu posso financiar? Não, claro que não. Mas o meu Deus, que é rico, que anda em ruas de ouro, que sabe todas as coisas, que tudo que Ele tem é poderoso, Ele pode fazer. Amém? A gente não anda com as nossas forças, a gente não faz as coisas com aquilo que a gente tem, com as habilidades que nós temos, mas nós fazemos com a habilidade do Senhor. Amém? Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse culto. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos enche de sabedoria, o Senhor nos enche de conhecimento, Pai, para que a gente possa viver o seu sonho, o seu plano para nós. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo pela grandiosidade dos seus sonhos, pela grandiosidade da sua visão para nós. No nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, todos os dias ver como o Senhor vê, ser como o Senhor deseja que a gente seja, Senhor. No nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto você. Declaro que você é tudo para nós, você é a fonte de tudo aquilo que nós temos. E nós desejamos, Senhor, crescer em fé, crescer, Senhor, no seu conhecimento, conhecer mais de você e mais fundo em você, Pai. Para que a gente possa saber aonde que o Senhor deseja nos levar, qual é o sonho, qual é o projeto.